Olá, eu sou a Aline Padilha, criadora do Florescer da Essência, formações em constelações familiares e fundadora do Espaço Gaia. E hoje eu estou aqui para falar sobre pai na visão sistêmica. Então, quem é esse pai? O que é essa figura paterna dentro da visão sistêmica? O Bert Hellinger, ele fala que o pai é quem leva a criança para o mundo, é quem apresenta essa criança para o mundo. Essa criança, sem ela ter a mão desse pai, esse pai que leva ela para fora, ela dificilmente ela sentiria o seu lugar na Terra, o seu lugar dentro do mundo, dentro da sociedade, dentro dos seus papéis. Então, se a gente for olhar dentro de uma questão de desenvolvimento também cognitivo dessa criança, a gente observa, né, que a criança ela nasce e ela está amplamente conectada com esse binômio mãe e bebê. Então, as primeiras coisas que ela vai enxergar é o que está mais no campo de visão dela, é o que ela vê com frequência, então mais essa esfera da mãe, do seio, enfim, mais desse contato. E depois ela começa a reconhecer essa outra pessoa, que pode ser o pai, que pode ser uma outra figura ali presente, mas de certa forma é uma figura que está para fora, né? Quando a gente fala de mãe, a gente está falando dessa figura que está no ninho, dessa figura que está cuidando do ninho, dessa figura que tem essa visão limitada dos detalhes, das necessidades, de toda essa questão, né? Quando a gente fala de pai, a gente está falando de uma amplitude de visão. Então a gente encontra muitas vezes relatos de pessoas falando: mas ele não cuida como ele não tem o mesmo cuidado. E muitas vezes a gente entra em várias discussões acerca de gênero, acerca de é porque não tem nada a ver, é porque a pessoa só não aprendeu, não é porque é pai, enfim. Mas quando a gente vai olhar pela visão sistêmica, a gente observa que essa criança, ela precisa dessa outra figura que não cuida da mesma forma que a mãe, que amplia um pouco o que são essas necessidades, né? Então eu costumo relacionar que o pai, ele é como a águia. Então o campo de visão dele é essa amplitude de mundo. E a mãe, já utilizando nessa perspectiva xamânica e simbólica, a mãe ela seria o urso. Ela seria essa introspecção, ela seria esse local de útero, esse local de nutrição, enquanto o pai seria essa amplitude. E o que acontece quando a gente não toma o pai? Então, quando a gente não olha para esse pai e não dá esse lugar, muitas vezes, para esse pai dentro da nossa história, né, nós perdemos a amplitude de visão. Nós acabamos vendo as coisas numa perspectiva muito limitada. A gente acaba perdendo esse lugar de ampliar, de se colocar no mundo. O pai, a figura do pai traz muito isso para nós. E às vezes vocês podem dizer: mas eu não tive meu pai porque ele morreu, ou eu não conheci meu pai, enfim, a gente tem várias histórias, né? O grande X da questão é que quando a gente fala dentro da constelação familiar, que é desse lugar de ter tomado o pai, nós estamos falando de uma perspectiva inconsciente. Então, talvez essa criança ela não teve esse pai ali presente, mas ela se sente bem com essa história. Então, muitas vezes, independente da história, como ela aconteceu, essa pessoa, ela segue em paz com esse lugar. Ela segue sabendo que existiu um pai, que teve um pai. Então ela dá esse lugar e ela toma essa força que continua habitando nela, independente do que aconteceu. Ela é 50% pai, 50% mãe. Se a gente for olhar até biologicamente, isso é incontestável, né? Então, quando a gente fala desse lugar de pai, a gente está falando desse lugar de iniciativa. Quando a gente fala desse lugar de pai que não teve esse espaço para esse pai, nós também vamos falar aí
de uma exclusão muito grande paterna que a gente tem dentro do nosso sistema, né? Nós temos um padrão aí de repetição que ele é em todo o nosso país, né? Essa exclusão paterna, esses homens que não assumem esse lugar, ou esses homens que não podem assumir esse lugar por toda uma lealdade nesse sistema. Então, independente do que aconteceu nessa relação, do que impediu essa pessoa de tomar o seu pai, de habitar nesse lugar enquanto filho ou enquanto filha desse pai, nós vamos observar algumas questões. Então, como eu já falei, tem essa questão de amplitude de visão, que vai ficar um pouco difícil, né? Tem essa questão de se posicionar no mundo e de ser reconhecido também pela sua comunidade, pelas pessoas à sua volta, em relação ao outro. Então, quando eu me relaciono com o outro, eu estou indo para fora. E se eu tenho essa dificuldade, se eu não tenho esse lugar bem preenchido, quando eu for me relacionar com o outro, muitas vezes, ou eu vou ter dificuldade, ou eu vou buscar esse pai muitas vezes é inatingível, porque se eu estiver olhando para esse outro com os olhos da criança, com os olhos daquela criança que não teve o seu pai, esse lugar do outro vai ser um lugar inatingível. Eu nunca vou encontrar essa pessoa perfeita, porque ninguém vai ser tão bom quanto o nosso herói, né? Isso tudo dentro de uma dinâmica de inconsciente, tá, gente? A constelação, ela vê tudo dessa forma. Então, todas essas questões que eu estou trazendo são dinâmicas de inconsciente. Um outro ponto muito importante, que o Bert Hellinger também vai falar, que o pai é o nosso trabalho. Então, se eu também não tenho uma boa relação com esse lugar, provavelmente eu vou estar num trabalho que eu não gosto. Eu não encontro um trabalho, eu não tenho trabalho, me falta trabalho. Às vezes, tudo que eu faço dá tudo muito certo, eu tenho muito sucesso. No outro vídeo a gente falou, né, que o sucesso, então, é essa presença da mãe, eu ter tomado essa mãe. E muitas vezes eu não tenho trabalho, mas no pouco trabalho que eu faço, eu tenho sucesso. Então, me falta o quê? Trabalho. E onde que eu vou observar isso? No pai, na minha dinâmica, na minha relação, eu ter tomado esse pai dentro de mim. Então, dali, possivelmente, eu vou ter mais satisfação, mais realização com o meu trabalho. O que eu vou observar também, quando a gente fala de falta de pai, a gente está falando também de falta de iniciativa, de falta de movimento. O pai é o que dá esse caminho, é o que abre esse caminho. Então, falta de explorar também novas oportunidades. Eu também vou estar voltando numa dinâmica de pai, num movimento onde eu preciso tomar esse pai, dar esse lugar, reverenciar, abrir, dar um espaço no meu coração para tomar esse pai, né? Para daí sim eu ter a realização e não estar projetando muitas vezes no mundo essa falta, porque essa falta fica na criança e muitas vezes reverbera na nossa vida hoje enquanto adultos. Então é um movimento de olhar para esse homem que é um humano, que tem erros como todos os humanos, mas que isso não te diz respeito, né? O grande X aí da questão é olhar para a vida que esse homem te deu, olhar para esse coração que está batendo, porque esse homem te deu a vida. Essa é a grande questão para a gente se aproximar desse lugar de tomar esse pai. Então, tudo isso nessa dinâmica de inconsciente. Nós não estamos falando que você precisa ligar para o seu pai, a gente não sabe qual é os detalhes dessa relação. Muitas vezes pode ter tido aí uma relação de violência, uma relação de negligência, mas nós estamos falando desse lugar primordial, desse lugar inegável, que é dessa vida que bate no seu coração hoje, que veio através desse pai, dessa mãe, que são seres humanos, que não são perfeitos, mas que eu preciso afastar essa visão desse humano, de todas essas questões que aconteceram e que me machucaram, para olhar para essa fonte de vida, Pai.
Esse é o grande X, é onde eu começo a tomar esse lugar, é onde eu começo a habitar o mundo, habitar as minhas relações, habitar o meu trabalho, habitar o meu senso de responsabilidade. Então existem aquelas pessoas que têm muito um padrão de repetição de fuga perante a vida. Aí a gente está falando também de falta de pai. Então quando eu vou preenchendo esse lugar que ficou em falta dentro de mim, eu vou conseguindo desenvolver todas essas habilidades, eu vou me posicionando no mundo. Isso também é pai. Então, no vídeo de hoje, eu agradeço e eu homenageio também o meu pai, Paulo Ricardo Padilha, ele que me deu a vida e que eu sou imensamente grata por tudo que eu fiz com a minha vida, por tudo que eu recebi, que eu sei que tem os olhos dele refletido em cada partezinha de tudo isso. Então, agradeço, reverencio, agradeço vocês também que estão me assistindo, mas principalmente o meu pai hoje.